Queridas irmãs, queridos irmãos, ternura e paz. Com grande alegria, nós agora nos encontramos neste programa Com Fé Venceremos, para poder aprofundar a palavra de Deus, para poder partilhar sobre a vida, para que sejamos sempre evangelizadores deste novo tempo. Aqui é uma obra de evangelizar, em que nós chegamos aí na tua casa, nesta oportunidade feliz de poder levar a palavra de Deus e partilhar de reflexões importantes para o nosso caminho de vida cristã. Eu sou o Padre Wellington Santos, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Atualmente estou servindo como pároco na Paróquia Jesus Ressuscitado. E é com coração alegre que estou aqui na TV Evangelizar, partilhando com você desses momentos felizes. E aproveito para te fazer um convite. Venha ser um associado da obra Evangelizar. Ligue para a gente no 041 3221 6060. Repetindo para a gente guardar no coração. 041 3221 6060. Seja um associado desta importante obra de evangelização. Hoje nós vamos partilhar de um tema que toca aí o nosso coração, toca a vida de todo ser humano. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa resposta a gente sempre busca em Deus. Ele que há de inspirar as nossas ações. E para começar, a nossa reflexão, a gente vai tomar do Evangelho de São João, no capítulo 4, o versículo 34 somente, para poder falar sobre estes planos que a gente faz para a nossa vida e como eles devem ser inspirados. Fala assim aqui no Evangelho de São João. Jesus lhes disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo sua obra. Então, a nossa inspiração para a gente poder partilhar sobre este tema bonito, sobre planos que a gente faz para a nossa vida, é esse. Jesus que vai dizer para os seus discípulos que o seu alimento é fazer a vontade de Deus. Isso para a gente poder entender desde já que os nossos planos têm que estar intimamente ligados com a vontade de Deus. É esta vontade que nos inspira a de verdade buscar ser agentes de transformação no mundo. Evangelizar é preciso e é pela evangelização que nós conseguimos transformar a realidade do mundo onde a gente vive, dando testemunho do amor de Deus. Então, quando pensamos nesta vontade de Deus, que deve inspirar nossas ações, nós também temos que reconhecer da necessidade que vem aí em nossos corações de fazer planos, de estabelecer metas para a nossa vida. Claro que a gente vai descobrir muitas vezes, e muitas pessoas que às vezes estão indo ao nosso redor, senão nós mesmos, que a gente está deixando a nossa vida ser tocada ao fragor do tempo. E não planejamos, não fazemos planos, a gente acaba vivendo de improviso. Esse tema de hoje, muito oportuno para a gente poder, de fato, refletir que precisamos de planos, pois eles são, e a imagem talvez nos ajude melhor a entender, é o GPS. É para nos ajudar a saber onde nós queremos chegar. É isso que a gente faz com os apps do GPS. Quando inserimos ali o endereço, nosso plano, nossa meta, e ele traça uma rota para a gente poder chegar até este lugar. Nossa vida não é muito diferente. Quando a gente estabelece um plano, quando a gente faz um plano aí para a nossa vida, quando a gente estabelece uma meta para a gente poder atingir,
eu preciso automaticamente traçar uma rota para poder alcançar esta meta, para poder realizar este plano. Então isso é uma necessidade que nós temos e fica, como convite para você rever aí a sua vida tal como está hoje e perceber se você tem constituído planos, metas, para a sua vida familiar, para o seu trabalho especialmente, porque a gente vive tentando responder e ultrapassar metas. Então a importância que a gente tem de fazer isso na nossa vida, de estabelecer planos e metas para nos ajudar a desenvolver aí bem a nossa existência. Ela é curta, olha quantos anos de vida Deus nos dá. Deste mistério que é a vida, vamos trabalhar planos, metas de curto, médio, longo prazo, independe, mas que sejam metas que vão definindo a rota para a gente saber onde a gente quer chegar. E que possamos entender, nós precisamos chegar em Cristo Jesus. Daí, temos condições para poder fazer bons planos. Nós vamos agora refletir sobre 4 pontos, 4 condições que são necessários para a gente poder fazer bons planos, para a gente poder estabelecer bons projetos em nossa vida, que não pode ser também do acaso, vamos pensar em tal plano e pronto. Não, tem que ter uma motivação, tem que ter toda uma realidade a ser considerada para que a gente não estabeleça planos e metas que a gente nunca vai atingir. Que sejam realidades palpáveis, que a gente consiga, de fato, colocar em prática na nossa vida. A primeira condição, que é importante na hora que a gente for parar para fazer os nossos planos, para fazer bons planos, é a oração. A oração, ela se torna indispensável para que façamos bons planos. A oração, ela vem sempre buscar fazer com que a graça de Deus esteja atuante, presente na nossa história. É a resposta que a gente vai acabar encontrando em Deus. Esta condição, ela é imprescindível. Quando a gente for fazer planos, para que eles sejam bons, realizáveis, eles precisam partir aí da nossa vida de oração. Então, quando você for para traçar plano, traçar metas, para rezar, para pedir a inspiração de Deus para que possa você fazer bons planos. Então, a oração se torna indispensável. Então, tudo que a gente colocou como esta primeira condição para a gente poder fazer bons planos. Lembrando que desde o início a gente está dizendo sobre a fala de Jesus, que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Então, fazer a vontade de Deus parte deste caminho de oração. O segundo passo, a segunda condição para fazermos bons planos em nossas vidas é o discernimento. A gente tem que saber discernir o que de fato é necessário para a nossa vida, o que de fato vai nos ajudar aí a aprimorar a nossa vida cristã, que vai nos permitir evangelizar em todo tempo e lugar. O discernimento é indispensável. Acompanhe a oração. Na oração a gente conversa com Deus, na oração nós nos voltamos para o Senhor. E aí, a partir da oração, eu vou discernir, eu vou começar a pensar sobre como projetar este plano. Precisa, de fato, de discernimento. Lá na carta de São Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, ele vai dizer assim, olha, pedis, sim, mas não recebereis porque pedis mal. Tiago foi brilhante, ao propor, ao fazer essa exortação às comunidades cristãs, para que a gente possa buscar constantemente discernir na hora que nós formos fazer os nossos planos. Que não seja algo tocado ao acaso, que a gente possa saber de verdade o que pedir, porque às vezes a gente pede mal,
Tiago está dizendo isso. Às vezes nós não somos atendidos pela graça de Deus porque nós não sabemos o que pedir. Nós pedimos mal a Deus. Não sabemos aquilo que é necessário, né, para de verdade a gente se tornar um grande evangelizador neste tempo. Então veja, primeira condição, a oração. A segunda, o discernimento. A terceira importante condição que nós precisamos levar em consideração ali para poder fazer bons planos é a fraternidade. Em que sentido? Os planos que eu faço, eles não podem ter aí qualquer sinal de egoísmo. Eu não faço planos somente para mim, de forma egoísta, né, de forma a desconsiderar que eu estou com outras pessoas neste mundo. Então a fraternidade vai nos ajudar a perceber que nestes meus planos eu vou contar com outras pessoas. E olha que bonito que é quando eu entendo este outro, este próximo, como um irmão, como alguém que eu devo cultivar amor, que eu devo dedicar compaixão e misericórdia. Então a fraternidade, ela é importante ser considerada para a gente fazer bons planos. Isso para a gente poder parar e pensar assim, olha, eu não posso pedir só para mim. Olha que egoísmo, né, diante aí das realidades, da busca de Deus, né, dos planos que eu faço. Eu não posso ser o único beneficiado. Tem uma fraternidade que é necessária. Tem irmãos que eu vou encontrar aí na minha vida e estes irmãos, eles vão me ajudar a concretizar estes meus planos. Então veja como é importante a fraternidade. Plano, seja qual for, sempre vai envolver uma outra pessoa. Aí é importante que na elaboração deles, essas pessoas estejam ali para poder abraçar essa causa, para que não seja uma realidade em que vai surgir somente de mim, que seja algo fraterno, que seja algo de comunhão, que seja uma realidade de consenso. Então a fraternidade, ela é muito importante nesta terceira condição para que nós possamos fazer bons planos. A quarta condição para a gente poder pensar aí em planos que possam estar em sintonia com a palavra de Deus é a bondade. Nós não podemos jamais esquecer da bondade. Com isso, eu preciso pensar se o meu plano ele vai ser bom para as pessoas que estão ao meu redor, que vai ser bom para as pessoas no geral. Às vezes, a gente estabelece planos em que a gente exclui pessoas. Então é importante fazer com que, neste caminho bonito aí, olha, de projetar na nossa vida, a gente buscar sempre fazer isso com bondade em nossos corações. Planos que possam ter um mínimo que a gente pode classificar como maldade, não são planos segundo a vontade de Deus. Planos segundo a vontade de Deus serão aqueles em que nós vamos buscar fazer o bem e fazer o bem a muitas pessoas. Então vejam, 4 condições importantíssimas que a gente não pode desconsiderar na hora de fazer os planos aí da nossa vida. A oração, que é essa forma aí de nos conectar a Deus, de buscar fazer essa experiência de Deus de forma intensa na vida. O discernimento, né, que a gente tem que entender o que é bom, o que não é, como eu posso estabelecer planos para envolver o maior número de pessoas. Depois, a fraternidade, são planos que a gente estabelece para poder estar uns com os outros. E muitas vezes, se não em todos os nossos planos, a gente vai precisar de alguém, a gente vai precisar de pessoas, né, para poder, né, nos ajudar a concretizar estes planos. Para a gente não ser ingrato com o outro que vem, nos ajuda e nós sequer consideramos que esta pessoa esteve junto de mim e me ajudou. E me ajudou aí, né, a fazer este caminho.
Então pensar, nós vamos estabelecer planos. Olha, estamos aqui, né, na TV Evangelizar, um plano foi feito lá atrás. E aí surge a obra Evangelizar, e que busca fazer com que, a partir da oração, com muito discernimento de todas as pessoas envolvidas, de cada associado, de cada pessoa, né, que aqui trabalha, buscando essa experiência de amor fraterno, né, da fraternidade, com muita bondade, querendo fazer o bem, né, permite, né, chegarem na sua casa. Uma obra, né, que quer nos ajudar a entender a força da evangelização neste tempo, como aqueles que são hoje os construtores do reino de Deus, os anunciadores desta grande verdade. Então vamos viver estes passos importantes para poder fazer bons planos. Oração, discernimento, fraternidade e bondade. Repetindo para não esquecer, para a gente poder guardar aí no coração, na hora que nós formos fazer aí os nossos planos, os projetos para as nossas vidas. Aí quando a gente parar para poder fazer estes planos, nós vamos tomar lá de um salmo, Salmo 143, para a gente poder aprender a pedir ao Senhor. É como, né, que a gente assim, olha, pedir para o Senhor nos ensinar a fazer a vontade dEle. Retomando João capítulo 4, versículo 34, em que Jesus fala que o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Então nós temos que ser especialistas em buscar atender à vontade de Deus. Aí vejam, lá no Salmo 143, nos versículos de 10 a 12, uma súplica bonita, que deve estar aí cotidianamente em nossas orações. Quando a gente for fazer um bom plano, lembra do Salmo 143, versículos de 10 a 12. Diz assim: Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bom Espírito me conduza por uma terra plana. Por causa do Teu nome, Senhor, conserva minha vida. Pela Tua justiça, livra da tribulação a minha alma, e por Tua misericórdia, dispersa meus inimigos. Aqui, neste salmo, nesta bonita oração, a gente vai escutar, né, essa necessidade que a gente tem de buscar voltarmos o coração para o Senhor e pedir para que Ele venha fazer, né, a Tua vontade. Mas ensina-nos, né, a acolher a vontade de Deus. Essa é a nossa súplica que a gente toma aqui no Salmo 143, para que o bom Espírito, olha que bonito como é dito aqui, nos conduza por uma terra plana. Então é a gente poder contar com essa graça de Deus que há de nos conduzir para um lugar de descanso, uma terra plana. Essa imagem muitas vezes é usada também no profeta Isaías para falar do tempo de Deus, o tempo da graça de Deus. Vales e colinas serão aplainados, para que seja um caminho sem obstáculos. Olha, bonito pensar isso, que os nossos planos, os projetos, as nossas metas, aquilo que a gente vai estabelecendo na vida, quando a gente segue todo este caminho, quando a gente aprende a fazer a vontade de Deus, vai se tornar como esse caminho plano, sem muitos obstáculos. É tão sofrido, é tão doído, quando nós estamos aí, né, vivenciando, tentando colocar em prática algum plano estabelecido e a gente enfrenta muitos obstáculos. Muitos, diante dos obstáculos, desistem. Aí deixam o plano para trás e acabam se frustrando. Então, pedir a graça de Deus para nos ensinar a fazer a sua vontade é para nos ajudar aí a vencer esses obstáculos. Pois na presença de Deus vai ficar terra plana. Vai ser a oportunidade que a gente tem de caminhar dia após dia, querendo fazer com que o reino de Deus se torne uma realidade em nossas vidas. Com isso, aí ainda faz parte, né, do nosso tema,
quando a gente para pensar nestes planos que o nosso coração faz, a gente vai entender que a resposta, ela vem sempre do Senhor. Quando o discernimento estiver aí conduzindo de verdade os nossos passos, eu vou compreender que a resposta, ela é sempre de Deus. Ele vai dar sinais, vai confirmar, o plano, o projeto que a gente estabeleceu e vai nos dar os meios para a gente poder concretizá-lo. Olha que bonito quando a gente para poder estabelecer planos e abre-se para poder compreender e entender de verdade que a resposta, ela vem de Deus. A resposta, ela nos vem do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, ao pensar aí nos planos, nos projetos, fica mais uma vez o convite para a gente poder continuamente criar aí esse bom hábito de planejar as nossas ações, que a gente se abra à graça de Deus, que continuamente vem em nosso favor, que nos ajuda a fazer com que este caminho seja mais fácil, o nosso jugo se torna mais leve, quando a gente se coloca em marcha junto com Jesus. Aí, esse plano estabelecido, esse projeto que a gente deseja lá no fundo do nosso coração, vai estar em conformidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Experiência que deve alimentar aí a nossa vida em toda ela, desde criança, adolescência, especialmente na juventude, até aí a nossa maturidade. Planos são sempre importantes. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus para que nos ajude a fazer com que a vontade dele se torne cada vez mais presença em nossas vidas. E aí, algo que a gente não pode esquecer. Eu faço planos, eu vou entender que a resposta, ela vem do Senhor, mas eu tenho que sempre lembrar de agradecer. A gratidão, ela é um dom, é uma virtude, pouco usada muitas vezes em nossas relações. Gratidão a Deus, por nos dar a vida, por inspirar os nossos corações para buscar fazer a vontade dEle. Gratidão a Deus por propiciar, por aplainar esses caminhos, para nos fortalecer para enfrentar os obstáculos que possam acontecer. Gratidão às pessoas que a gente vai encontrar aí ao longo da nossa vida e que vão nos ajudar a concretizar estes planos, estes projetos. Então a gratidão, ela é indispensável. Isso, para a gente poder pensar assim, olha, muitas vezes nós usamos de Deus, da experiência que a gente tem de Deus, como se fosse um botão de emergência nas horas que nós precisamos pedir socorro. Quando chega aí a hora da tribulação, a hora da angústia, dos sofrimentos, tantos que enfrentamos em nossa vida. Nesses momentos, é como se a gente apertasse ali um botão pedindo para que Deus pudesse vir nos socorrer. Aí quando vem esse socorro, a gente não volta para agradecer. Tem uma passagem de uma parábola de Jesus que encontra 10 leprosos e que vão até ele pedir a cura. E ele dá essa cura e manda que eles fossem apresentar-se ao sacerdote conforme era previsto na lei. E eles tinham que fazer isso. No caminho, eles são curados. Um percebe e volta para agradecer Jesus. Outros 9 não voltaram. Então essa é a experiência grande que a gente faz na vida. Deus é esse botãozinho de emergência que a gente aciona na hora que a gente está nos momentos de apuro. Então, expressar sua gratidão. Não se esqueçam. Expressem constantemente essa gratidão a Deus, para que a gente consiga viver de verdade passos em que Ele vai estar junto de nós. Então hoje, irmão, irmã, refletindo sobre esse tema bonito, olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Lembre-se da importância de fazer os planos, das condições que são indispensáveis para fazermos bons planos,
que é a oração, o discernimento, a fraternidade e a bondade. 4 condições que são importantes para que nós possamos fazer planos segundo a vontade de Deus. E por fim, não se esqueçam de agradecer. Agradeçam sempre a Deus. Tenham o coração sempre grato no Senhor, aos irmãos, a tudo, né, que a gente tem, que Deus nos dá. E com isso a gente agradece a cada um, a cada uma, né, que nos acompanhou neste momento. Olha, com fé venceremos. E queremos fazer, a partir daqui, da TV Evangelizar, fazer que esta obra de evangelização chegue na sua casa. Então que a bênção de Deus, que agora nós vamos pedir, possa iluminar aí a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, para que possamos juntos, sempre contando com esta bênção de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, fazer os nossos passos, sempre de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, na certeza de que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica o nosso abraço, fica a bênção de Deus e lembrem-se, juntos nós evangelizamos muito mais. Fiquem com Deus.